Olá, bom dia, meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira da segunda semana do tempo do Advento. Estamos iniciando mais uma semana. Desejo muitas bênçãos, muitas graças para você e toda a sua família nesta semana que inicia. Hoje é dia 7 de dezembro. Hoje também fazemos a memória de Santo Ambrósio, que foi bispo e doutor da nossa amada igreja. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de segunda-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Ouçamos. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, hoje fazemos a memória de Santo Ambrósio. Vamos conhecer este grande homem que se tornou bispo e também doutor de nossa igreja. Santo Ambrósio se chamava Aurélio Ambrósio. Ele nasceu na cidade de Treves, que fica na atual Alemanha, perto do ano de 339. Sua família era católica, embora a liberdade da igreja era ainda muito recente no Império Romano. Seu pai era um nobre e exercia a função de governador de uma província que ficava no norte da Itália. Quando seu pai faleceu, a família de Ambrósio se mudou para Roma. Lá, Ambrósio se formou em direito e retórica. Lá também deu início à sua carreira jurídica. Estando Ambrósio na cidade de Milão, aconteceu que o bispo desta grande diocese faleceu. Na época, Ambrósio ainda era catecúmeno, ou seja, estava se preparando para ser batizado. Por causa disso, e por ser um bom advogado e funcionário do império, fez um papel de mediador, procurando evitar conflitos na eleição do novo bispo. Por isso, fez um discurso forte, firme e, ao mesmo tempo, bastante sensato. Sua serenidade e equilíbrio foram tais que, ao terminar de falar, o povo, emocionado, o aclamou como o novo bispo da diocese de Milão. Bastante surpreso com a reação dos cristãos de Milão,
Ambrósio recusou, afirmando que essa não tinha sido a sua intenção. Reconheceu-se pecador, muito indigno de assumir tal missão, e alegou o fato de ainda não ser sequer batizado. Porém, não teve como escapar. Tão logo foi batizado, recebeu a ordenação sacerdotal e logo depois foi sagrado bispo. Por aí, vemos quão séria e profunda era a formação dos candidatos ao batismo naquela época. E vale a pena lembrar também que naquela época os presbíteros e os bispos eram escolhidos pelo povo da comunidade local. A partir de sua sagração episcopal, Santo Ambrósio se dedicou com grande afinco a estudar as Sagradas Escrituras, base de toda a sua fé. Por isso, escreveu bastante. Suas obras sobre liturgia, seus comentários escritos sobre as Sagradas Escrituras e seus tratados sobre a moral e a espiritualidade fizeram dele um grande especialista na doutrina cristã. Santo Ambrósio também se destacou como administrador da Diocese de Milão, que foi confiada a seus cuidados. Santo Ambrósio recebeu o título de doutor da Igreja por causa de sua obra e seu legado para as gerações futuras. Valorizou grandemente a virgindade de Nossa Senhora e a coragem extraordinária dos mártires que deram suas vidas por Cristo. Ele passou a ser chamado de o criador da liturgia ambrosiana. Santo Ambrósio atuou também como conselheiro espiritual e orientador de 3 imperadores romanos. São eles Graciano, Valentiniano II e Teodósio I. Santo Ambrósio passou a ser também o símbolo da Igreja renascente, depois dos terríveis anos de perseguições e vida na clandestinidade. Foi graças à atuação de Santo Ambrósio que a Igreja começou a se relacionar com o Estado romano e o poder público da época, sem o servilismo de antes. E isso aconteceu de tal maneira que Santo Ambrósio chegou a fazer uma repreensão severa ao imperador Teodósio I por ele ter ordenado um massacre contra o povo da Tessalônica para conter uma revolta. Na ocasião, o santo obrigou o imperador a fazer um ato de penitência pública e ele foi obedecido. Santo Ambrósio é o grande responsável, humanamente falando, pela conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho se converteu ouvindo os sermões e o canto litúrgico criado por Santo Ambrósio. Os livros que Santo Ambrósio deixou, que estão preservados, são, na sua maioria, transcrições literais de seus sermões. Santo Agostinho conta que a fama dos sermões de Santo Ambrósio era enorme. Dizia que seu tom de voz era marcante e sua eloquência tocava os corações. Por isso, Santo Ambrósio foi apelidado de o apóstolo da amizade, porque através dos seus sermões ele criava amigos até mesmo aonde ele não sabia que os tinha. Santo Ambrósio morreu com 58 anos, no dia 4 de abril do ano de 397, numa sexta-feira santa, na cidade de Milão. Mas a sua memória na Igreja Católica é celebrada no dia 7 de dezembro, porque
foi nesta data que ele foi aclamado bispo pelos cristãos de Milão no ano de 374. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, e Santo Ambrósio, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.